Livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos olhar para a história, continuar olhando para a história do profeta Eliseu. Fiz isso há um tempo atrás, não sei se exatamente ano passado, creio que no outro ano. Em um espaço aí entre capítulo 2 de Efésios, saída de férias, eu achei melhor não iniciar o capítulo 2 de Efésios, porque senão eu não iria sair de férias de novo, né? Agora, quando retornando, nós voltamos ao capítulo 2 de Efésios. Nos últimos dias nós temos visto, em textos narrativos, a história do profeta Elias, profeta Eliseu. E a história, irmãos, na verdade, ela deve ser contada a partir dos feitos de Deus, tá? A partir do que Deus tem feito através dos homens, através de mulheres. A história não é a história do homem, é a história de Deus através do homem, tá? Então, todo texto narrativo, o principal personagem por trás da história é Deus, usando homens, usando mulheres, realizando a sua vontade e recebendo a glória por isso. Então temos examinado algumas histórias e vamos fazer isso neste momento, capítulo 6 de 2 Reis, versículo 24. Hoje farei uma leitura bastante extensa, tá? Mas acompanhe, fique comigo aí. Se quiser acompanhar a projeção na tela, fique à vontade. Nos diz assim, versículo 24 do capítulo 6. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata. E 1/3 de litro de esterco de pombo por 600 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Ó meu senhor, o rei, por favor, ajude-me." E ele respondeu: "Se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas." Mas depois o rei perguntou: "Qual é o seu problema?" E ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas. E enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que, por baixo do manto, ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: "Que Deus me castigue severamente, se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje." Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: "O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, não deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele." Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: "Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor?" Capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: "Ouçam a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã,
A esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro, as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade, relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. O rei, versículo 12, o rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar uns 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior do que ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor havia dito. O rei colocou o oficial que auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa.
O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Está aqui, irmãos, o nosso texto de hoje, uma história muito colorida, cheia de brilho, cheia de ação, com personagens bem destacados. Mas eu gostaria de observar esse texto sobre o seguinte olhar: Deus é fiel. Deus é fiel. Em segundo lugar, Deus cumpre as suas promessas. Esse é o ponto. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos, porque nós temos agora a oportunidade de olharmos juntos para a tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos e que a palavra pregada possa ser clara e a ação do Espírito Santo possa torná-la compreensível e poderosa em nossas mentes e corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado nós pregamos o texto onde esse mesmo pessoal, esse mesmo rei, esse mesmo exército, causando males e dificuldades a Israel, planejavam ataques, e Eliseu, avisado pelo Senhor, compartilhava com o rei que se preparava e derrotava o exército sírio. Certo momento, o rei, junto com o exército, foi à captura de Eliseu, e chegando até a casa de Eliseu, cegos, porque o Senhor havia cegado o exército, Eliseu os conduz até Samaria, capital de Israel, e dentro do palácio, Eliseu ora para que Deus abrisse agora a visão desse povo. E quando esses soldados se descobrem, eles estão dentro da fortaleza de Israel. O rei de Israel, raciocinando humanamente, pergunta para Eliseu: posso matar agora? E Eliseu diz: não mate não. Você vai dar um banquete para eles, eles estão com fome, eles estão com sede, e você vai devolvê-los para o seu Senhor. E assim foi. E o último versículo que lemos no domingo passado diz assim: depois disso o quê? Do banquete e de voltarem para casa, depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Houve paz, houve um cessar, de guerras, não cessar fogos, hoje é cessar fogo, cessar de guerra, de batalha, houve paz. Mas o texto que nós lemos hoje, a sequência, diz: algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu o exército e cercou Samaria. Quanto tempo existiu? Eu não sei. Mas existe um espaço de tempo, e o rei que recebe, por parte de Israel, esse benefício, essa demonstração de queremos paz, essa obediência ao Senhor, em determinado momento decide mais uma vez investir sua força bélica contra Israel. E o primeiro destaque que eu faço aqui, irmãos, há da nossa parte uma certa revolta em atitudes assim, onde recebendo bem a pessoa devolve com mal, não é verdade? Como isso mexe com a gente, Isso mexe com a gente. Teve uma situação. Eu estava trabalhando no Mato Grosso, numa fazenda de plantação de soja. E nesse momento eu era auxiliar do almoxarifado. Então tinha o encarregado e tinha o auxiliar, que era eu. E curioso, aquela curiosidade que te leva a aprender as coisas, não é ser enxerido, Ser enxerido é diferente. Mas eu ficava encantado, era apaixonado por aqueles tratores e aqueles motores poderosos, E aí o pessoal que ia para a roça, ia para a lavoura, trabalhava o dia todo, à tarde voltava,
tinha que bater água no maquinário, né, no trator, e abastecer, para dormir abastecido, para no outro dia cedo, né, só ligar o trator e subir para colher, para plantar, para roçar, para fazer o que fosse. E eu abastecia. Para vocês terem ideia do tamanho da dimensão, tinham 3 tanques reservatórios que cheios eles somavam 60 mil litros de diesel, para abastecer e manter o funcionamento do maquinário. E eu abastecia, e o pessoal tinha uma pressa de ir embora, porque lavando e abastecendo o trator, estacionava e ia para o dormitório. E aí eu, na vontade, no prazer de dirigir um pouquinho o trator, eu falava, pode deixar que eu estaciono, eu abasteço e estaciono. E aí certo dia, tinha 3 na fila, 3 tratores, sem motorista, porque eu pegava e abastecia um pouquinho e estacionava no barracão, né? Já era um encanto aquilo. E tinha um quarto que era um rapaz. E agoniado, ele saiu da fila e estacionou. Eu falei, não tem problema, né? Amanhã cedo ele vai me pedir para abastecer o trator, né? De manhã ele pegou um trator, ligou e subiu para a roça. O que aconteceu? O trator acabou o diesel no meio do caminho. Eles trabalhavam a ponto de... Tinha um caminhão que, se precisasse, abastecia lá na colheita mesmo, né? E aí ele falou para o gerente, né? O gerente... Já pensou um trator parado por alguns segundos? É um negócio, é prejuízo, né? O que aconteceu? O Diego não quis abastecer meu trator antes. Eu fiquei muito bravo, né? Não foi verdade. Eu até fazia um favor. E pode deixar aí que eu encosto, eu estaciono, eu abasteço. Às vezes nós olhamos para situações como essa e também causa em nós, né? Recebeu o exército de volta e agora está cercando Israel. Irmãos, o princípio que a gente pontua diante disso, nunca espere boas obras de pessoas perdidas, de pessoas que não têm a salvação, a habitação do Espírito Santo. Nós olhamos o Novo Testamento e causa em nós tanta revolta vermos a perseguição, o martírio de Estevão, que apenas ajudava, que apenas organizava, que apenas poderosamente anunciava a palavra do Senhor, sendo apedrejado injustamente. Aquilo vai causando em nós. Mas nunca espere de quem não pertence a Deus obras de justiça, de bondade, demonstração de amor, de honestidade. Estão, conforme a palavra do Senhor diz, mortos nos seus pecados. E eu não sei quanto tempo, mas em algum momento o rei de Israel cerca Samaria. Algo interessante na sequência da história é que ataques anteriores, Deus avisava o profeta e o profeta avisava o rei e o rei se preparava. Ao que nos parece, eles são pegos de surpresa, porque cerca a cidade. Não há preparo da parte do rei de Israel e não há como sair da própria cidade, porque se saísse, eles seriam mortos. Isso é interessante. Por que será, talvez, que Deus não avisa para que eles antecipadamente pudessem estar preparados? Das outras vezes não foi assim? Por que será que dessa vez, pelo menos ao que nos parece, não houve aviso prévio da parte de Deus? Eu volto nessa pergunta daqui um pouquinho, tá? Mas a questão aqui é que o exército, e o texto diz, todo o exército sírio cerca Samaria. Eles fazem um cerco. E talvez a gente imaginando, né, 1 dia, 2 dias, 1 semana, isso não muda nada. Mas o texto diz para nós que isso durou muitos dias. E para um país, para uma realidade, para uma cultura que vive do cultivo do solo, ficar preso dentro dos muros da cidade é problema, né? E o texto rapidamente diz para nós que o cerco durou tanto e a fome era tão extrema que uma cabeça de jumento era vendido por cerca de quase 1 quilo de prata. Você consegue imaginar isso? Uma coisa, né, de pouco valor, de utilidade, sim, é verdade,
Nós não podemos olhar para isso do nosso ponto de vista. Há um tempo atrás, eu não sei se deputado, se vereador, se prefeito, só sei que eles estavam aprovando uma lei de abater jumentos, no Nordeste, porque eram tantos jumentos soltos que estavam causando muitos acidentes nas rodovias, Lembra disso? E aí deu o que falar, meu amigo. Ainda está acontecendo? Está em vigor o negócio? Então, nós hoje olhamos para esse animal com certo desprezo, no sentido de qual o valor disso? Quase nada. Então, existia a sua importância em Israel, mas o ponto é o seguinte: dentre os animais que Deus havia dito para o povo de Israel, olha, esses vocês podem consumir, esses vocês podem ter contato, e esses vocês não podem. O jumento está dentro daqueles que eram animais imundos. E o povo de Israel está vivendo uma situação extrema, onde o animal onde eles não deveriam consumir ou ter contato valia muito. Olha que interessante. O texto também diz que cerca de 1 litro de esterco de pombo valia 60 gramas de prata. E aqui os estudiosos divergem talvez no sentido de, provavelmente essa expressão esterco de pombo está se referindo a um tipo de grão parecido com ervilha, algum tipo de raiz, apelidado e chamado de esterco de pombo. Ou também outros vão dizer, não, muito provavelmente está falando do esterco do pombo mesmo. Mas o destaque que devemos dar aqui é a situação que o povo está vivendo. Cercado pelo exército sírio, sem ter o que comer, estão lutando pela vida, pela sobrevivência. E a cena que mais nos impacta nesse momento é essa que diz, a partir do versículo 26, que certo dia o rei de Israel, caminhando pelas muralhas da cidade, pelos muros, os largos, espaçosos e fortes muros da cidade, o rei se depara com a seguinte cena: 2 mulheres brigando, discutindo, e uma delas clama ao rei, uma delas eleva a sua voz pedindo socorro do rei, e o rei dá uma resposta, irmãos, que aparentemente soa bem aos nossos ouvidos. O rei diz o seguinte para ela, ela diz: por favor, ajude-me. E o rei responde: se o Senhor não ajudar, o que poderei fazer? Em uma análise simples, nós podemos dizer: o rei está certo, mas não é isso. Não é essa a realidade. Na verdade, o que o rei está fazendo aqui, o rei está, e o contexto posterior vai mostrar isso muito claro para nós, o rei está querendo dizer assim para ela: olha, minha senhora, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que tenho que te ajudar. Quem tem que te ajudar é Deus, que é o causador de tudo isso. Esse é o ponto do rei. Mas quando o rei acaba, falando para ela, qual que é o seu pedido, qual que é a sua situação, o que é que pode ser feito por você? E ela conta. E ela diz: olha, ontem, após fazer um acordo com essa outra mulher, nós matamos, nós cozemos, o meu filho e nós o comemos, para não morrer de fome. E hoje era o dia de fazer isso com o dela. E ela escondeu o menino. Irmãos, consegue imaginar algo dessa magnitude, essa atrocidade? Percebe o tamanho da fome, da miséria, da dificuldade que o povo de Israel está vivendo? E o rei, nesse momento, ele se indigna, ele rasga as suas roupas. Isso evidencia, uma expressão de indignação, de revolta, algo comum nos dias em que Israel estava vivendo, expressar o seu descontentamento. E o rei, ao fazer isso, o pessoal percebe que ele está usando por baixo das suas roupas pano de saco, ou seja, panos de luto.
O rei está externamente demonstrando quebrantamento, contrição, tristeza, luto, porque é isso que significava usar panos de saco, mas é exatamente isso que não está o seu coração. Por quê? Porque diante de uma cena onde muito provavelmente a maioria iria, se descabelar e se contorcer, se jogar no chão dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. O rei faz o quê? Faz o oposto disso e revela o que está no seu coração e mostra o quê? A sua indignação com Deus e diz: hoje, ainda hoje, eu prometo, eu juro que hoje eu separo a cabeça de Eliseu dos seus ombros. Nunca espere coisas boas de quem não serve a Deus. Esse rapaz, esse homem, rei Jorão, ele é filho de quem? De Jezabel com Acabe. Ele está repetindo o que ele viu a mãe fazer, ao prometer que aquele dia ela mataria Elias, revoltada contra o profeta de Deus e o Deus do profeta. É isso que esse rei faz ao prometer matar Eliseu, e já planeja: vamos pegar, vamos ao encontro dele. E à sua frente ele envia o quê? Ele envia o mensageiro. E aí nós temos o relato de que Deus avisa o profeta. O profeta, reunindo com as autoridades da cidade, ele diz: está vindo aí a mensagem do filho do assassino, e o plano do rei é me matar. Mas quando o mensageiro dele chegar, mete a porta na cara dele. Fecha a porta, é da porta para fora. E aí quando ele estava falando, o texto diz que já chegou o cara. E ele já chegou dando um recado. Ele já chegou revelando a situação. E ele diz o seguinte, versículo 33, enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Olha a mensagem do rei: toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Está vendo aqui? Quando ele diz para a mulher, se o Senhor não puder fazer algo, quem sou eu para fazer? Não é no sentido de reconhecer que Deus está acima, é no sentido de jogar a culpa para Deus. Não sou eu que tenho que resolver o seu problema. Seu problema é com Deus, o nosso problema é com Deus, que tem causado essa desgraça. E imediatamente, o que acontece? O profeta Eliseu, ele vai dar a resposta vinda da parte de Deus, e a resposta é o seguinte: enquanto naqueles dias uma cabeça de jumento era vendida por quase 1 quilo de prata, Eliseu diz que 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, no dia seguinte, naquela hora. E aí o mensageiro faz o quê? Debocha e diz: ainda que Deus abrisse as comportas do céu, não aconteceria. Irmãos, Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Eu fiz a pergunta no começo, dizendo o seguinte: qual será o motivo porque talvez, supostamente, Deus não avisou que o exército sírio estava vindo? A resposta é que Deus é fiel. É que Deus é fiel. Porque Deus é fiel, o povo está passando o que está passando. Mas como assim? Deus é fiel? É. E Deus não é bom? É. Mas Deus é justo na mesma medida. E os acordos que Deus havia estabelecido com o povo de Israel, previa cada um dos passos de Israel. Caminhando na presença de Deus, obedecendo a palavra e os acordos de Deus, viriam sobre o povo de Israel bênção, proteção, chuva, colheita abundante, riqueza. Mas desviando-se o povo de Israel dos caminhos do Senhor, todas as atrocidades que Deus havia prometido aconteceria. E uma delas era o seguinte: vocês não vão resistir
aos demais povos. Vocês serão derrotados em batalha. Vamos dar uma olhada rapidamente. Daniel é rápido no dedo, em alguns textos onde vão falar sobre as promessas de Deus. Daniel, Levítico 26, versículo 14 até o 16. Eu vou acompanhar a leitura também na tela. Olha os acordos que Deus fez com Israel. Mas se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei, trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem, sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Versículo 17 vai dizer o seguinte: eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Versículo 25, adianta um pouco. Trarei contra vocês a guerra como maldição da aliança que vocês quebraram. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga e os destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos dos seus inimigos. 33. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. 36. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Pode passar o próximo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir a seus inimigos. Alguns outros textos rapidamente para mostrar que Deus é fiel e a situação que o povo está passando é porque Deus é fiel. Levítico 26, capítulo 26, versículo do 26 ao 29. Destruirei seus mantimentos, olha aí, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para as suas famílias. Racionarão o alimento por peso, e mesmo tendo que comer, não se saciarão. Se apesar de tudo isso, ainda se recusarem a me obedecer e continuarem se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Mais um. Então vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas. Está vendo aí? Deuteronômio, o último texto, Deuteronômio 28, 17, tá? Seus cestos de fruto e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. E o último versículo, 48. Servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. É exatamente esse o motivo porque o povo está passando o que está passando. Deus é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas.
Já nos tempos do rei Acabe, o pai do rei Jorão, o que o rei fez? Ele destruiu os altares ao Senhor, ele construiu altares a Baal, edificou o poste ídolo e conduziu todo o povo de Israel a adorar a Baal. A conta chegou. Deus é aquele que diz: do Senhor não se zomba. O verdadeiro Deus que a Bíblia apresenta é fiel. Ele cumpre a sua parte no acordo, tanto para recompensas pela obediência, quanto pelo castigo pela desobediência. Essa é a verdade. Se você viver no caminho da idolatria, da infidelidade para com Deus, da indiferença para com o que diz a palavra de Deus, se viver com desprezo pela igreja a qual Cristo comprou com seu próprio sangue, fazendo as suas próprias escolhas e desprezando o conselho de Deus, saiba que Deus é fiel e também trará consequências sobre a sua vida. Esses acordos e alianças que nós lemos e castigos, é verdade, estavam acordados com Israel, mas o princípio de que Deus é fiel e trará recompensa diante de obediência ou diante da desobediência, não se limita a Israel, se limita ao fato de ser Deus, e isso é eterno. Ele recompensa quem obedece, independente se era a época de Israel, se é a época da igreja. E o andar afastado de Deus, indiferente para as coisas de Deus, andando com o seu próprio caminho, trilhando você pela sua própria sabedoria, você também vai dar com os burros na água, não tenha dúvida disso, porque Deus é fiel. Quando nós olhamos para esse texto, é exatamente isso, irmãos, que nós podemos destacar, que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, que é um Deus fiel. Se você fizer um compromisso de honrar a Deus, de glorificá-lo, de viver para Ele em obediência, de confiar nele, de obedecer a sua palavra, de esperar pelo Senhor, qual será a realidade da sua vida? Colher as bênçãos do Senhor. Vamos lembrar agora algumas das promessas que Deus estabeleceu para aqueles que obedecerem, para aqueles que são fiéis. Vamos lá, Daniel. Jeremias 33:3. Olha o que diz esse texto. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Precisamos, foi feita Jeremias, é verdade, mas Deus tem desejo de revelar a sua vontade para nós, irmãos. Já fez, está aqui. Deus tem vontade, Deus tem desejo, Deus tem a intenção de que você conheça a orientação dele para como proceder nessa vida. Sim, então um princípio se estende a nós: clame a mim e Deus vai responder. Quantos aqui necessitam de sabedoria e de entendimento? Vai começar de mim? O que é que a palavra do Senhor diz lá em Tiago? Se você tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. E o resultado disso? Ele vai dar, irmãos. O que é sabedoria? É aplicar o conhecimento na prática. É transformar em decisões reais do dia a dia a obediência que glorifica a Deus. Não é esse o propósito das nossas vidas? E Deus diz: peça. Peça e pare de quebrar a cara. Peça e orientado você andará com sabedoria. Mateus 11:28, qual que é a promessa nesse texto? Olha só o que diz o texto. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que Deus está prometendo ao pecador cansado? E aqui o sentido não é cansado de um dia de trabalho, não. Aqui é o sentido da alma cansada, fadigada, que não encontra prazer nesse mundo. Deus diz: vem a mim.
Venha a mim e eu te darei descanso, eu te darei alívio. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venha a mim. Mateus 6,33, o que diz o texto para nós, de promessas do Senhor? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, acrescentadas. Todas as coisas. Carro novo? Não. Conta robusta no banco, saldo positivo? Não, não é isso. Comida, bebida e vestimenta. O que nós precisamos. Deus diz, eu te dou. Aí o que a gente faz? Inverte. Busca em primeiro lugar o quê? Comida, bebida e vestimenta. E deixa em segundo lugar o reino de Deus. E qual que é a realidade das nossas vidas? É como se tivesse um saco furado. Não é? Nada dá certo. Tudo vai de ralo abaixo. Promessa de Deus, irmãos. Promessa do Senhor. Olha mais um texto. Projeta aí, Gabriel. Daniel, 1 Pedro 5,7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, preocupações, medos, temores, angústias, pois Ele cuida de vocês. Tem gente ansioso pelo dia de amanhã, pelo que vai ser, por onde estará, se vai ter saúde, se não vai ter. O que o texto está dizendo? Deus cuida de nós. Então pegue a sua preocupação, entregue para o Senhor. Descanse que Ele cuida. Promessas de Deus, irmãos. Olha esse texto, Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Se eu não anotei errado, vamos ver. É esse mesmo. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. 10, vai lá. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Qual que é o princípio aqui? É que quando colocamos o Senhor nas nossas vidas e as coisas do Senhor como prioridade, quando nós não prendemos o nosso coração nas porcarias que a gente consegue ganhar nesse mundo, mas aquilo que nós temos, nós podemos dizer, Senhor, é para a Tua glória e para o Teu uso. Quando nós honramos a Deus com a primeira parte daquilo que nós recebemos, qual que é o resultado disso? Bonança, prosperidade nas nossas vidas. Malaquias 3,10, coloca esse princípio, Daniel. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Diz para Israel, é verdade, diz para o povo de Israel, mas o princípio de um Deus que é fiel e abençoa a obediência é eterno. É eterno. Romanos 10, 9. O que diz o texto para nós? Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, qual que é a promessa de Deus? Será salvo. Quantos fazendo isso não receberão a recompensa da promessa? Ninguém. Todo aquele que o ponto desse versículo é o seguinte: aquilo que você diz com a boca e confirma com seu coração a respeito de Jesus, pode te salvar. É o que te salva. Ou seja, parte interna e parte externa estão em comum acordo, confessando Jesus é o Senhor. A recompensa, a promessa, o cumprimento dessa promessa diz: você será salvo. Último texto para falar sobre promessa de Deus,
Segundo Crônicas 7,14, Daniel. Olha o que o texto diz. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Qual que é a promessa de Deus para aquele que é arrependido por de repente estar trilhando os caminhos do Senhor de forma desleixada, deixou já de priorizar a Deus, não encontra mais prazer no Senhor, as suas decisões mostram que você não tem vivido para Deus? Arrependa-se, clame ao Senhor. Se contrito estiver seu coração, humilhar, orar, buscar a presença de Deus, Ele vai restaurar você. Qual que é a área de dificuldade na sua vida? Todos nós temos áreas de dificuldade. Vamos lá, onde que você se encaixa? É área emocional? É área espiritual? Familiar? Amorosa? Financeira? Qual a área de dificuldade da sua vida? E aí eu faço a seguinte pergunta: qual tem sido a sua obediência em relação à palavra de Deus ligado a essa área? A emocional, meu problema, eu estou muito ansioso, tá? Você tem confiado em Deus? Você tem buscado a direção de Deus? Você tem entregue a Deus esse problema e a situação? Não. O resultado é ansiedade. Qual que é o seu problema? Meu problema é minha família. Meu problema é um filho que está nas drogas. Meu problema é o cônjuge que quer se separar. Você tem feito a sua parte de acordo com a palavra do Senhor e descansado no Senhor? Ou você está no controle administrando essa situação do seu próprio jeito? A recompensa vem para a ação correta ou para a ação errada. Seja fiel a Deus, esse é o ponto, e você terá o seu favor. O texto que nós lemos de 2 Reis traz essa verdade para nós. E o Deus que cumpre as suas promessas, nós podemos ver a partir do capítulo 7, quando Eliseu diz: amanhã vai custar 6 litros de farinha fina, 12 gramas de prata. E no dia seguinte, o que aconteceu? Era isso que custava. Nós não temos mais tempo para entrar nesses detalhes aqui, e nem são eles a questão mais importante, dos leprosos que tem a ideia de vamos entrar na cidade, mas lá não tem comida, a gente está morrendo, vai morrer, vamos encontrar com o exército sírio. Eles vão matar, mas vão morrer de qualquer jeito. Chega lá e descobre que Deus havia operado de uma forma a fazê-los a ouvir barulhos de exércitos, achando que estava vindo um grande exército, fugiu e largou tudo: ouro, prata, coisas preciosas, comida. E aí eles voltam, contam para o rei. Esse aspecto eu quero destacar. Quando eles comem, bebem, se esbaldam, escondem as coisas, né? Vai achando e vai escondendo, não tem nada, agora que tem medo de perder. Um deles disse assim: gente, não está certo isso não está certo. Preste atenção nessa declaração, e eu vou aplicar em outro sentido, não no outro sentido, mas por uma outra questão. Este é um dia de boas notícias, e não contamos a ninguém. Você consegue pegar isso? Qual que é a boa notícia? Está todo mundo morrendo de fome, e agora pode todo mundo ficar com a barriga cheia. Primeiro, o exército fugiu, a gente pode sair da cidade, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a cultivar a terra. Mas já tinha comida para encher a barriga. Eles concluem que essa boa notícia não deve ser mantida em segredo, ela deve ser anunciada. Isso te leva a um outro pensamento ou não? Já pegou? Qual a maior de todas as notícias, irmãos? Jesus é o Salvador. Vamos melhorar essa notícia?
Jesus é o meu Salvador. Sabe o que a gente tem feito com isso às vezes? Escondido, como tesouro no campo que o homem encontra e vai lá e esconde. Essa é uma notícia que devemos anunciar a todas as pessoas que estão morrendo de fome e sede espiritual. O texto diz para nós que o povo saiu, o povo recolheu tudo e naquele mesmo dia, na porta da cidade, 6 litros de farinha fina era negociado por 12 gramas de prata. E aí o rei, né, que não tem leitura espiritual nenhuma, que quando escuta isso, né, do exército que fugiu, diz, não, é cilada. Olha aí, o homem sem Deus não consegue enxergar. O rei é inclinado, e eu sei quem inclinou ele, é Deus, diz, bota o oficial para controlar isso. E ele é pisoteado. Ele morre por cumprimento da promessa de um Deus que é fiel. Como que você está vivendo? Vamos encerrar? Confiado nas promessas de Deus, descansando no Senhor, ou dando um jeitinho na situação? Nós precisamos confiar em um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Está difícil? Eu sei que está. Mas Deus é fiel. Ele vai cumprir o que Ele disse que cumprirá. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai retornar para buscar todos aqueles que são seus. E Ele vai lançar no inferno todos os rebeldes que o rejeitam. Deus é fiel. Qual a sua situação? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós glorificamos o Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque tudo o que o Senhor faz é bom. E ainda quando a situação parece ser negativa, na verdade ela não é nada além do que merecimento pelas nossas atitudes erradas. Nós te louvamos, ó Deus, é pelo privilégio que nós temos de servi-lo, de adorá-lo, de obedecer a tua palavra, e é por isso que nós pedimos capacitação para obedecer, visão espiritual para entendermos as coisas do alto e condições de dizer sim para o Senhor e dizer não para o pecado. Abençoe o teu povo, ó Deus, purifique o teu povo, use o teu povo para a glória do teu santo nome. Salve mais almas, ó Deus, através de anunciarmos as boas notícias que o Senhor já operou e nos deu. Que sejamos, em certo sentido, como esses leprosos, que voltando exultante de alegria, podendo anunciar, eu sei onde existe a solução. Eu já me saciei. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Giovana está engatilhada com qual hino aí? Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar esse hino? Qual que é o número dele? 58 do Voz de Melodia. Nosso tempo permite cantarmos essa música. Cantor, voz está aqui, né? (58) do Voz de Melodia. Vamos cantar esse hino e nós estamos encerrados nessa noite. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu
sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Terceira estrofe. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno para casa. Deixe-me apenas lembrei-me do aviso, irmãos. Essa semana a gente estará, eu, Rodrigo, Cassandra, a Giovana, Daniel, se Deus assim permitir, indo até Ribeirão Preto para aquela conferência de música. Então, essa semana não teremos o estudo bíblico de sábado, tá bom? Jovens cancelados, e o estudo bíblico que acontece no sábado acontecerá apenas na quarta-feira, tá? Então, quarta está tudo certo, venha 19h30 e participe, tá? Que Deus nos abençoe. Estamos encerrados.